Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler mais um capítulo, mais um salmo, salmo de número 104, um salmo de louvor, um salmo de adoração. Louvor ao Deus Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso e junto delas tem as aves do céu o seu pouso e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da sua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é no cipreste. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da relva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas obras, ou das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer todas as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Esse então foi o Salmo 104. É difícil a gente comentar a respeito de todo esse salmo, um salmo bastante longo, mas eu gostaria de destacar algumas coisas, né? Primeiro que o próprio título já direciona o nosso olhar a uma questão aqui, a ver Deus ou a louvar a Deus como Criador. E aqui neste salmo, o escritor aqui falou sobre muitas coisas
relativas à criação. Nós vemos aqui, por exemplo, né, lançaste os fundamentos da terra para que não vacile. Ele fala dos abismos, das águas, dos montes, as fontes no vale. O que mais aqui que ele fala? Faz crescer a relva, né? E aí eu gostaria de destacar aqui, de tantas coisas que Deus criou, né? Maravilhosas, olha só o que diz aqui o versículo 13 e 14. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se de tuas obras. Então gostaria de destacar isso aqui, para a gente perceber que as obras de Deus são muitas, muitas, sobre toda a terra. E aí o versículo 14, ó, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. Isso aqui, olha só. Ele faz com que a relva cresça, né, para os animais e as plantas, e isso tudo visa também o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Quer dizer, é a partir do trabalho em toda essa criação, em toda essa maravilha que Deus fez, que o homem pode se alimentar, né? Então veja, não é somente o pão, né? Mas ele se refere aqui também ao vinho, e ele se refere aqui também ao azeite, e também aqui o alimento. E aqui eu gostaria de pensar algumas questões, né? De como nós fazemos uso das coisas que Deus criou, como nós desfrutamos dessas coisas. Né? Muitas vezes nós pensamos no trabalho como alguma coisa ruim, pesarosa, que veio para dificultar a nossa vida. Mas não é bem isso, né? O trabalho ele existe antes mesmo da queda do homem no pecado. Deus chamou homem e mulher para habitar, cuidar, guardar e zelar pelo jardim, onde todas aquelas árvores maravilhosas foram plantadas, né? Então, o fato de o homem no início ter sido chamado para guardar o jardim, zelar, proteger o jardim, isso já é um trabalho. Deus colocou o homem e lhe deu uma tarefa em relação a toda a criação. Então, isso ainda existe, é claro, por causa do pecado, existe o sofrimento nesse trabalho, existe a dor, a canseira, né? O enfado. Mas, de fato, as coisas que nós temos na Terra, elas não existem somente... como é que eu posso dizer? A Terra não representa somente a maldição de Deus. Muito pelo contrário, nós vemos na Terra coisas maravilhosas, né? Das quais nós podemos nos alimentar, como está aqui na parte final do versículo 15, né? Aqui na parte final do versículo 14. Mas olha que interessante, Deus também nos dá o vinho que alegra o coração do homem. Quer dizer, as coisas que a terra produz não são somente para matar a nossa fome, para nos manter vivos. Deus nos dá a oportunidade de ter alegria através das coisas criadas. E Deus ainda nos dá aqui, olha, aqui está sendo colocado o azeite. E veja o propósito do azeite como colocado nesse texto. O azeite que dá brilho ao rosto. Quer dizer, existe um aspecto aqui estético também nas coisas que Deus criou. Então, é na natureza que nós obtemos o alimento, é na natureza que nós obtemos grande parte das coisas que nos dão alegria e prazer, e é também na natureza que nós obtemos elementos e coisas que nos fazem, como é que eu posso dizer, que podem trabalhar também a nossa estética, né? E o servo de Deus, ele não deve ser, nem a serva de Deus, né, deve ser
destrambelhado, descuidado com a sua aparência, muito pelo contrário, a Bíblia não diz isso. E esse texto, inclusive, fala, né, da importância aqui de ter também um cuidado com a aparência e o prazer que se tem, lógico, ninguém usa azeite hoje, mas o prazer que os homens tinham no passado de, pelo azeite, né, renovar o brilho do rosto. Hoje a gente não usa isso, o aspecto estético se manifesta de outras maneiras, mas é importante a gente perceber que a partir da terra, das coisas que Deus criou, nós, seres humanos, somos supridos em todas as nossas necessidades, não só na nossa necessidade de alimento, né? Mas de diversas coisas, diversas coisas. Por exemplo, a energia elétrica, ela só existe porque as águas estão passando por turbinas e gerando energia elétrica, né? Que outra coisa nós poderíamos pensar aqui? Ah, ah, nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, na questão do asfalto, né? O asfalto, onde nós passamos com o nosso carro, tudo aquilo ali é o uso adequado, lógico, quando o asfalto é bom, né? O uso adequado da matéria-prima ali, da rocha, né? Misturado com determinados elementos que produzem aquele material que serve adequadamente para passarem os veículos. Então, enfim, de diversas maneiras nós podemos perceber que Deus fez a terra exatamente para atender às nossas necessidades. Me veio à mente aqui, inclusive, a questão farmacêutica, né? Os medicamentos. Existem elementos na terra, produzidas pela terra, que podem fazer mal para nós, sem dúvida, né? Mas todos os remédios eles são feitos a partir de elementos naturais, coisas extraídas da natureza que servem para o nosso bem, ou para tirar a nossa dor, ou para regular o funcionamento, por exemplo, do nosso intestino, ou qualquer outra coisa, né? A química, ela trabalha com os elementos naturais, tudo isso que Deus colocou na natureza e que às vezes não estão expressas a olho nu, mas que servem para determinadas coisas dentro do nosso organismo para facilitar e melhorar a nossa vida como um todo, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é versículo 24, né? Que variedade nas tuas obras, todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, um versículo muito lindo aqui para a gente refletir também. Bom, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.